Bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender do horário que você está me assistindo. Vamos continuar com esses nossos estudos em conjunto. Por que eu estou continuando com o estudo em conjunto? Porque, para minha surpresa, eu fui dar uma olhada no YouTube e verifiquei que um dos nossos estudos lá, estudando junto para o CAIS da PEMERG, eu tenho visualizações ali, uma certa quantidade que eu achei interessante ainda hoje. Então eu vejo que a galera está assistindo aí os vídeos e pode ajudar o pessoal de qualquer forma. Como eu continuo fazendo as minhas leituras, não muito aprofundado, não muito com muito tempo para isso, tirando um pouquinho de tempo por dia, mas eu continuo fazendo. Eu vou continuar então tentando trazer um pouquinho videozinhos curtos na maioria. No dia que eu tiver um tempo eu faço um pouquinho mais aprofundado, mas videozinhos curtos tentando dar sequência. Então aqui hoje nós vamos falar sobre direito constitucional. Esse é o primeiro, eu tendo como base esse livro aí, que é o que eu estou lendo atualmente, Manual de Direito Constitucional. Tá? Se você quiser aprofundar, eu acho interessante, dá uma lida no livro, porque você vai ter lá o conteúdo mais denso do que eu estou passando aqui. Aqui é só uma pincelada do que é. Então, base de estudos, Manual de Direito Constitucional, tá aí na tela, é esse. E vamos embora. Um videozinho rápido aqui falando sobre o que tem lá. Nós vamos começar aí, capítulo 1, Teoria da Constituição e do Direito Constitucional. Você tem ali poder político e cidadão. São duas coisas que você tem hoje em dia acontecendo. Um poder político e cidadão de um lado e um poder político do outro. E nós temos aqui, então, o direito constitucional, tentando harmonizar o poder político e o cidadão. O direito constitucional ele não está aqui para servir nem ao poder político somente e nem ao cidadão somente. Ele está aqui para harmonizar, para fazer com que essas duas coisas consigam coexistir de forma a funcionar de verdade. Para que a gente possa avançar entendendo o que está sendo dito, vamos falar um pouquinho mais a fundo do que vem a ser o poder político. O que é um poder político? A gente vai falar aqui de política, então, a gente vai trazer lá atrás conceito de polis, sociedade, enfim, administrar a coisa pública, coisa de todos. Como é que ele vai como é que essa política vai administrar a coisa pública? Política é isso, é pegar a coisa pública, temos ruas, estradas, enfim, em milhares de exemplos de coisas que é utilizada por todos nós, que é uma coisa pública, praças públicas, enfim, e precisa ser administrada por alguém, pela política, para que todos consigam utilizar aquilo ali. Como é que vai administrar essa coisa pública? Essa política que está administrando, ela vai poder fazer coisas que as demais pessoas não vão poder. E daí surge o poder. Ele tem um poder sobre as outras pessoas. O cidadão não pode fazer determinada coisa, mas a política pode. Por que ele tem um poder? Gera-se aí, quando você cria a situação de poder, gera-se aí uma desigualdade. E desigualdade, ela sempre vai ensejar ali com que o cidadão fique um pouquinho incomodado com isso. Por que alguém tem um poder sobre mim? Por que ele pode ou não posso? Então, essa desigualdade, essa política, ela tem que ser justificada. Você tem que dizer o porquê que a política tem um poder a mais para fazer determinadas coisas. Por que se justifica isso? E aí tem a ideia de que a política, ela está ali administrando a coisa de todos, tentando alcançar um bem comum, um bem de todos. Por isso que se justifica ter o poder sobre o cidadão. Quando você tem, se a política ela deve administrar a coisa pública para o bem de todos, quando você tem ali uma administração diferente disso, errada disso, uma administração que não está pensando no bem-estar de todos, e sim com interesses obscuros, interesses de um grupo pequeno de pessoas ou de uma determinada pessoa só, ou seja, essa política está sendo feita com desvio, tá? Ela está corrompida, ela corrompeu o que era para ser. Então é a corrupção. O cara está corrompido, o cara está corrompendo a coisa, ele não está administrando de um jeito correto, com interesse para todos, ele está vendo ali o seu próprio interesse, o interesse de um pequeno grupo. E não se justifica. Teria aí uma revolta quanto a isso. Quando você entende e você aceita que aquilo ali acontece, essa desigualdade, porque ela está administrando bem para o todo, até quando você não é o beneficiado naquele momento, você aceita a coisa. Porque em vários outros momentos, você também é beneficiado por aquela política que administra toda a coisa pública. Agora, quando essa política começa a fazer coisas em que você não é beneficiado nunca, um determinado grupo de pessoas e tal, ela está corrompida, é muito fácil que você se revolte com aquilo e que aquilo não se sustente. Por isso que para se sustentar, se justifica dizer que ela está ali existindo para alcançar um bem comum, um bem de todos, certo? E, gente, precisa ter a política. Ela precisa existir, ela precisa estar ali
para administrar a coisa pública, o bem de todos, para que a gente possa viver como a gente vive hoje, num grau assim elevado da sociedade, com desenvolvimento, com tudo mais, cada um na sua casa, podendo assistir esse vídeo. Para que tudo isso ocorra de uma forma honesta, é preciso sim que haja política. O ruim é que a gente hoje associa a política a coisa ruim, de tantos desvios, de tantas corrupções, de tão corrompido que está o que é para ser, que era para ser, né, justificando ali era para administrar a coisa pública em prol de todo mundo. E tá tão corrompido isso que a gente já pensa isso. Mas deveria ser sim, porque sem a política a gente entra para um estado de natureza. No estado de natureza não há uma lei. Então você tem a sua casa, mas quem disse que é a sua casa? Não tem uma lei, não tem uma norma, não tem uma coisa por cima soberana tentando organizar tudo ali, então não tem propriedade. Você tem a propriedade enquanto você defende ela, e você defende ela por meio da astúcia, por meio da força, não sei, mas enquanto você defende. Então entende que não tendo isso, é um estado de guerra constante, é uma guerra de todos contra todos. Hoje você tem, amanhã quando você não tiver mais a força, não tiver mais essa astúcia, não tiver, ou alguém for mais esperto que você, enfim, você vai perder, então não é legal, tá? E isso aí provavelmente levaria à extinção da humanidade, e vem a frase lá de Thomas Hobbes, de que o homem é lobo do homem, porque seria isso que provavelmente aconteceria, a extinção da sociedade sem uma política ali. Voltando então, a gente estava ali no capítulo 1, Teoria da Constituição, Direito Constitucional, falando o que é o direito constitucional, que ele vem para gerir e harmonizar o cidadão com o poder político, e nós paramos ali para fazer um adendo do que seria esse poder político. Entendeu isso? O direito constitucional ele não está aqui para servir o poder político, ele não está aqui para servir o cidadão. Aliás, ele está aqui para servir os dois e harmonizar isso daí, mas ele não é um instrumento em benefício só de um. Na verdade, ele está beneficiando os dois ao mesmo tempo para que tenha uma harmonia e que isso possa funcionar. Então, o direito constitucional, agora a gente entendendo tudo isso, sabe que o direito constitucional ele vai ser um conjunto de normas, tá? Ele vai fazer várias normas que vai gerir ali o quê? O funcionamento do Estado, esse poder político, esse funcionamento, como é que ele vai funcionar e tudo mais, e também o direito fundamental do cidadão. Então ele vai dizer que, inclusive, contra o próprio Estado, defendendo do próprio Estado, dizendo que o cidadão ele tem direitos fundamentais que não podem ser violados e não podem ser violados pelo Estado. Por isso que muitas vezes o Estado não pode fazer determinadas coisas com o cidadão. Ele tem ali essa harmonia que precisa existir. Então ele vai regular o funcionamento do Estado e direitos fundamentais do cidadão. Alguém pode chegar e falar assim, e ciência política? O que vem a ser ciência política? Ciência política é ciência. Você vai parar, olhar como é que está o sistema, como é que está funcionando esse sistema político e vai descrever ele como ele é. Então, num determinado momento da sociedade, você vai descrever de como estava funcionando, depois pode se modificar e vai escrever como é que funcionou naquele outro momento. É uma ciência que vai escrever como o sistema político é, ciência política, como ele é naquele momento. O direito constitucional, botei em vermelho ali, separado dos dois, o direito constitucional ele não está dizendo como é, ele está dizendo como deve ser. Então, é como você vai perseguir, o que você vai perseguir, aonde você quer chegar. É isso, como deve ser. Tanto que na Constituição está dizendo que o salário mínimo, a gente deve chegar lá, tem que tentar chegar lá, que o salário mínimo tem que sustentar para você moradia, roupa, lazer, comida, enfim, é como deve ser, está escrito ali como deve ser. Não deve ser também escrito de uma forma tão utópica que nunca se alcance, porque geraria frustração eterna, mas é sim um dever ali de correr atrás para chegar pelo menos o mais próximo possível daquilo. E a ciência política ela vai dizer como está funcionando naquele momento, dizendo como é. Tá? O livro também se debruça lá sobre filosofia política. E aqui eu vou fazer uma pequena introdução do que é isso, porque cada termo desse aí tem um estudo aprofundado, livros, aulas, enfim, quem achar interessante se debruçar e ver isso. E assim, é o meu entendimento, sempre lembrando, a gente está estudando junto. Se estou facilitando a tua vida, pegando e entregando isso aí, se você não tem um livro, você tem a ideia do que é, pode aprofundar de outra coisa. Se você tem um livro, é só uma introdução, vai lá no livro, lê, discute comigo, bota aqui nos comentários o que você achou, o que você acha que não está certo, o que está errado, e vamos embora que isso também é estudo, isso também ajuda todo mundo ali a ler. Mas aqui, o que ele diz ali sobre utilitarismo, liberalismo e comunitarismo? O utilitarismo ele vai dizer que a ação que deve ser tomada é uma ação que seja mais útil para todos, para a maioria. Não importa, ele não está preocupado ali com princípios éticos, isso e aquilo. Ele está dizendo a consequência. Qual é a consequência? A consequência é boa para todos? Então, sei lá, na minha ideia aqui, o utilitarismo vai dizer que Robin Hood, né? Ele é um utilitarismo. Então, ele vai lá, ele pega de quem tem muito e distribui para a maioria. A consequência do ato dele está sendo que um bem para a maioria.
em prol de ele ter pego alguma coisa de um lá individual. Ah, mas isso não é justo, ele não está preocupado com o princípio. Ah, isso está ferindo o princípio ali da pessoa ter o direito dela de ter as coisas. Não importa, seria utilitarismo. A ideia seria essa. O liberalismo, não. O liberalismo, ele não está preocupado ali, não é só a consequência do direito. O liberalismo está preocupado com a liberdade da pessoa, com os direitos individuais, da pessoa ter liberdade de ter aquela coisa, de poder dar ou não para alguém aquela coisa, de poder acumular aquela coisa porque ele quer. O problema é dele, liberdade. Então ele vai dizer no liberalismo que o Estado deve sim interferir, mas interferir o mínimo possível. Só ali aonde vai ferir direitos fundamentais de outras pessoas, porque não quer dizer também que você pode tudo. Você tem que respeitar os direitos fundamentais de outras pessoas, respeitando o direito fundamental de outra pessoa, respeitando ali aquelas regras básicas, mínimas, você pode fazer o que você quiser. Seria isso o liberalismo, tá? Liberdade para fazer o que você quiser. E aí, dentro disso, não está ferindo ali o direito fundamental do outro, está tudo certo. E no comunitarismo, ele já não tem mais essa ênfase tão aprofundada na liberdade individual. Ele sim está preocupado com a comunidade, por isso que é comunitarismo, comunidade. Ele está preocupado mais com a comunidade do que com a liberdade individual de cada um. Preocupado mais com o que é bom para a comunidade, e não com o que ele não está preocupado ali demais com o liberalismo, a liberdade de cada um. Mas isso aqui eu falei, filosofia e política, você vai procurar isso aí, e vai destrinchar muito mais se você quiser, tá? Mas o livro faz uma pequena introdução, fala sobre isso, e aí eu trouxe aqui porque a gente está batendo os pontos que o livro fala. Então, o direito constitucional, ele vai fazer a conexão com todos os demais ramos do direito, tá? Tanto que a gente entende hoje, se você não sabe ainda, já fica sabendo que há uma supremacia do direito constitucional. Todos os outros ramos de direito têm que respeitar o direito constitucional. Se ele bater de frente com o direito constitucional, ele vai estar errado ali, justamente porque o direito constitucional é o que visa harmonizar tudo isso. Então, o direito constitucional ele vai fazer ligação com o direito civil, ele vai fazer ligação com o direito penal, várias normas e princípios estão na própria Constituição do direito penal. Com o direito administrativo, então, há ali a expressão de que o direito administrativo é disciplina irmã do direito constitucional. Não existe nenhum código de direito administrativo. A maioria, quase todas as normas de direito administrativo estão aqui dentro da Constituição. E em outras leis também, mas aqui dentro da Constituição tem ali os princípios, as normas. Então, assim, o direito constitucional, importante que você saiba, é que ele vai flertar ali, ele vai falar com todos os outros ramos do direito que vão também respeitar esse direito constitucional de forma a fazer com que haja uma harmonia em todo esse sistema. Quando a gente fala de direito constitucional, a gente pode estudar o direito constitucional sob algumas óticas. Aí você pode encontrar ali direito constitucional geral, direito constitucional comparado, direito constitucional positivo. Só a palavra solta pode assustar, mas entende, você nunca mais vai ter problema com isso. Direito constitucional geral. O que é o direito constitucional geral? Ele está no âmbito geral, ele está olhando o mundo inteiro, geral, está olhando geral e está vendo como é que funciona o direito constitucional no Brasil, o direito constitucional nos Estados Unidos, o direito constitucional em outro local, em outro local, em outro local, em outro local. Ele estuda tudo isso. Ele tem uma visão global e vai estudar tudo que existe no mundo sobre direito constitucional. Tanto que ele chega a uma disciplina que é a classificação das constituições. Como é que se classifica a Constituição do Brasil? Como é que se classifica a Constituição? Ele vai classificar a Constituição porque ele está olhando todo. E aí vai dizer o que é igual em um e outro e tal, vai classificar. Isso no geral. A gente, do geral, sai para o comparado, que é nada menos do que isso, que é comparar ordenamentos distintos, ordenamentos diferentes. A gente vai pegar e vai comparar um ordenamento com o outro. Aí vai fazer um estudo mais aprofundado, olhando os dois, vendo quais são as coisas iguais, as coisas diferentes, assim vai. E o direito constitucional positivo, ele vai estudar o que está positivado naquele Estado, ou seja, a de um país específico. Vamos estudar a Constituição brasileira, o direito constitucional positivo brasileiro. Positivado quer dizer como é que ele está escrito, como é que ele está posto ali naquele local. Como é que o direito constitucional está positivado naquele local. Então você vai estudar especificamente o direito constitucional de algum local. Aqui a gente vai falar de um direito constitucional geral, muitas vezes, e vai fazer uma comparação, mas o mais importante, a gente vai se aprofundar no direito constitucional positivo. O livro ele vai se aprofundar no direito, ele vai fazer um geral, vai fazer um comparado, mas o objetivo dele é no direito positivo, porque ele quer falar do direito constitucional brasileiro, sobre as nossas coisas aqui. E ali ele fala também de teoria do direito. Quando ele fala de teoria do direito, ele fala do naturalismo e do positivismo. O que vem a ser o naturalismo e o que vem a ser o positivismo? O naturalismo, ele é o seguinte, você também vai encontrar o jus ali na frente dessas duas palavras, jus naturalismo, jus positivismo. O naturalismo, ele vai defender a ideia de que existe um direito natural.
antes da gente pensar em escrever o direito e tal, existia um direito natural da própria pessoa humana, da concepção humana, um direito divino, um direito que Deus pôs aqui na Terra, um direito que você já sabe o que é certo e o que é errado por natureza. Isso é o justnaturalismo, naturalmente já tem. Você tem uma consciência moral do que é certo, do que é errado, e você já faz alguma coisa, independente dela estar positivada no Estado, dela estar escrita, dela estar... Tá? Esse é o naturalismo, a corrente naturalista. E tem a corrente positivismo, que diz que não, que o direito, essas leis, essas coisas, ela surge a partir do momento que o humano cria. É uma criação humana, diferente que toda norma é uma criação humana. Ele não está preocupado com a moral ali natural do ser humano. Ele está preocupado com o que é o direito. Foi uma criação e é aquilo que tem que ser feito e é aquilo que a gente tem que seguir. A norma é muito importante. Foi criado, todo mundo aqui, pelo menos a maioria, através de voto, isso, aquilo, não importa como, mas decidiu que é assim, nós temos que seguir aquela norma. Ela é muito, o positivismo é muito preocupado com a norma está posta, ela que é criada, não estou pensando no que é moral ou não, criou, a gente tem que respeitar. Seria mais ou menos isso, tá bom? E aí surge uma terceira corrente que é o pós-positivismo. Após esse positivismo, vamos dizer aqui numa linha do tempo, existiu o direito natural, aonde o ser humano já sabia o que devia fazer ou não, em algum momento que se criou a lei. Não estou dizendo que é essa linha que segue, tá? Cada um diz uma coisa, mas assim, criou a lei e tal, e aqui era muito importante a lei, o que a lei manda, o que está positivado é que é importante, não importa que é moral, e aí ficou uma dicotomia, mas e a moral? E a coisa, quando a lei, sem querer, diz alguma coisa aqui, que se aplicou a maioria dos casos até, mas neste caso específico, aplicar a lei é imoral, não seria legal, entendeu? Vamos ponderar aqui, aí vem o pós-positivismo, entendeu? Que ele também é chamado de neoconstitucionalismo, que é um novo constitucionalismo, ou seja, ele visa superar essa dicotomia, essa partida que tem ali. Não estou falando de moral, estou falando de essa contraposição que tem entre os dois, naturalismo e positivismo. Vem o pós-positivismo, que é o neoconstitucionalismo, constitucionalismo novo, que ele visa superar isso e reaproximar, sim, o direito à norma posta, positivada da moral também. Tem que fazer um conjunto, tem que fazer uma interpretação, tem que se olhar a norma e ver se no caso concreto, naquele caso concreto, ela também está atendendo ao que ela queria se propor inicialmente. Se a moral dela também está sendo preservada ao aplicada. Senão, você vai afastar a aplicação daquela norma naquele caso concreto, naquele momento. Então, você já viu aqui que o pós-positivismo, o neoconstitucionalismo, ele vem fortalecer o judiciário e não a criação da lei. A criação da lei é importante ter ela, mas no caso concreto, se alguém está discutindo, eu preciso parar, olhar aquela lei ao caso concreto, ver se ela se aplica ou não àquele caso concreto, e eu posso, inclusive, afastar aquela aplicação. Então, ele dá um fortalecimento ao judiciário, que é o judiciário que vai decidir isso, se ele aplica ou não a lei àquele caso concreto, que o judiciário é o guardião da Constituição, né? Lembrando que a Constituição não está servindo nem a um nem a outro, a Constituição está tentando harmonizar isso, então naquele caso concreto ela vai harmonizar também. O positivo, como a gente falou aqui, o positivismo puro, ele tem ali a supremacia da lei, e o pós-positivismo, ou neoconstitucionalismo, ele tem a supremacia da Constituição. Não é a lei que está acima de tudo, a Constituição está acima de tudo. O que a Constituição queria com isso? Quando ela te permitiu criar essa lei, ela queria harmonizar isso. Ao aplicar a lei, eu estou harmonizando o que realmente ela queria? Sim, então aplique a lei. E ponto, e acabou. Agora, ao aplicar a lei, naquele caso concreto, como exceção, não está harmonizando, eu não vou aplicar a lei àquele caso concreto. Ou aquela lei não harmoniza, então ela não é constitucional. A gente vai tirar essa lei por completo do sistema, porque ela não harmoniza com o que é a Constituição prega. Então seria isso. Se eu não me engano, a gente veio até aqui. Isso aí. A gente veio até aqui. Deu aí uns minutinhos. E é isso. É bem o início do livro. Aos poucos a gente vai gravando, vai subindo. 1, 2, 3, 4. E obrigado aí pela audiência de todos.